Nas últimas semanas, nós temos visto alguns fatos no noticiário que levam a uma conclusão. Há em curso uma articulação para desmontar a Operação Lava Jato. Enquanto a isso, os interesses de Bolsonaro e de Lula estão totalmente ligados. Bom, Bolsonaro quer livrar seu filho dos esquemas de corrupção e das ligações com a milícia. E Lula, a gente já sabe, quer sair da cadeia. Por isso que nós vamos ver no vídeo de hoje é como se dá a articulação entre Lula e Bolsonaro para desmontar a Operação Lava Jato. O fato mais assintoso em relação a isso que aconteceu na última semana foi a aprovação relâmpago na Câmara dos Deputados de uma lei que supostamente serve para combater o abuso de autoridade. Essa lei surgiu no Senado em 2016, de autoria de quem? Renan Calheiros. E aí, agora, a aprovação no Congresso leva à decisão de Bolsonaro de vetar ou não essa lei. Se Bolsonaro veta essa lei, ele se compromete muito. As investigações contra ele e sua família continuam. Agora, se ele não veta essa lei, ele se compromete com seus eleitores, que sempre foram contra a corrupção. Um dado interessante sobre essa lei foi a sua tramitação na Câmara dos Deputados. O primeiro ponto quanto a isso foi a posição do PSL, partido de Bolsonaro, que conseguiu que a votação continuasse secreta, escondendo a sua posição de eleitorado. Outro fato importante é a abrangência dos interesses partidários para a aprovação dessa medida. Tanto o PT, PMDB, PSDB e até o PSOL foram favoráveis à lei. À primeira vista, essa lei parece sensata, lutar contra o abuso de autoridade, num país em que a polícia é repressiva nas periferias, que reprime manifestações, lutar contra o abuso de autoridade parece algo ótimo para nós todos. O problema é que essa lei versa sobre o exato oposto disso. Ela quer barrar o suposto abuso de autoridade contra as principais figuras de autoridade do país. Agora, o que nós temos que pensar um pouco é como que o Brasil chegou a essa situação em que os de cima estão com medo dos de baixo. Algo decisivo para isso, para explicar essa situação de crise política no Brasil, que na verdade é uma crise de dominação da burguesia no Brasil, é retomar a jornada de junho de 2013. Em 2013, a população brasileira foi às ruas e se manifestou de maneira contundente, mas não foi só, como dissemos tantas vezes, uma luta particular contra o aumento das passagens, mas foram lutas que emparedaram os poderes do Brasil. A revolta popular em 2013 ela era contra o PT, não à toa, porque o PT sempre foi um fio de sustentação da estabilidade do regime democrático burguês desde o fim da ditadura. O que nós vimos então, depois da queda do PT, é toda a desarticulação de dominação da burguesia no Brasil. Diante da falta de direção política dos trabalhadores, a revolta popular teve que se manifestar como pôde. A Lava Jato serviu como uma expressão degenerada da revolta da classe trabalhadora, mas foi dirigida por elementos pequeno-burgueses dessas corporações. Bem, essa lei contra o abuso de autoridade, ela se reveste dessa falácia de que ninguém está acima da lei, mas o que ela quer fazer é restringir justamente esses elementos das camadas inferiores do judiciário que tanto assombram os grandes empresários e os políticos. Mas como ela vai fazer isso? As camadas superiores do judiciário, sobretudo o STF, vão ter poder para julgar e punir essas instâncias inferiores. Mas é bom lembrar, o STF é o mais político a mais política das instâncias do judiciário. Por quê? Porque os ministros do STF são nomeados pelo Poder Executivo. Portanto, o caráter de classe desses altos escalões da justiça ficam mais evidentes. Por isso, dar mais força ao STF é dar mais força ao Estado, no seu caráter repressivo em relação à população. Para nós, assim como para a maioria da população, sempre foi muito importante atacar os grandes trabalhadores da política. Então, por isso que nós defendemos a prisão de Lula, de Sérgio Cabral, de Eduardo Cunha, os empresários como Marcelo Odebrecht. Mas defender isso não significa passar pano para os juizecos da Lava Jato, que representam um plano político muito limitado. Sérgio Moro e a Lava Jato representam o interesse da pequena burguesia inconsistente e decadente, que perdeu as suas condições de vida, inclusive nos governos do PT. Então, na verdade, defender a Lava Jato não é defender o plano político da pequena burguesia, mas lembrar que essas ações dessa classe tiveram pautadas por pressão do proletariado, sobretudo na jornada de junho. Em resumo, algo que pode servir como um símbolo do que a classe política brasileira mais quer é justamente prender Sérgio Moro e soltar Lula.
Não que isso possa acontecer imediatamente ou nos próximos meses, mas, na verdade, os políticos veem no PT o seu destino e precisam se livrar das garras dessa ala vingativa do judiciário. Um boato que já corre em Brasília é que a soltura de Lula poderia acontecer já no dia 27 desse mês ou até meados de setembro, quando o habeas corpus de Lula vai ser julgado pela segunda turma do STF. Quem vai ter o voto de Minerva nessa questão é o ministro Celso de Mello, que em geral é favorável aos réus nesses casos. Nós consideramos que é pouco provável que a liberdade de Lula aconteça já nesse momento, mas o que importa dizer é que a estratégia de Lula passa justamente por um desgaste do governo Bolsonaro até 2022. Isso é importante para o PT justamente porque Bolsonaro tem conseguido aprovar medidas impopulares, como a reforma da Previdência e está encaminhando outros ataques aos trabalhadores. Por isso a estratégia do PT é sangrar o governo Bolsonaro e voltar com força em 2022. Bom, essa é a estratégia do PT para defender Lula. Mas qual é a estratégia de Bolsonaro para se defender? Essa é aliar ao mais petista dos ministros do STF, Dias Toffoli. Bom, no que consiste esse acordo? Em primeiro lugar, Toffoli ajuda Bolsonaro ao silenciar o COAF e impedir que as investigações que atingem para o Bolsonaro tenham desenvolvimento. Em segundo lugar, Bolsonaro apoia Toffoli em seus interesses. Como faz isso? Ao levar André Mendonça, o petista André Mendonça, da Advocacia Geral da União, para o STF. Bom, para quem não lembra, o André Mendonça foi nomeado por Temer para a AGU, a mandos de Toffoli. Mas mesmo com esse acordo, a lama continua vazando pelas brechas. Tá? Para se ter uma ideia, os novos vazamentos trazem informações do submundo do crime que reforçam ainda mais a ligação dos Bolsonaro com as milícias que mataram Marielle. Tá? O caso mais recente é do vazamento que envolve a Raimunda Magalhães. Essa assessora de Flávio Bolsonaro era mãe do chefe do escritório do crime, essa milícia do Rio de Janeiro. A Raimunda tinha um restaurante no mesmíssimo lugar do tesoureiro da milícia. Como articular esses fatos sem envolver os Bolsonaro? É impossível não envolver os Bolsonaro nesse crime. Por isso, não faltam elementos para a Polícia Federal, por exemplo, ir para cima do Queiroz, ou exercer algum tipo de abuso de autoridade contra a família Bolsonaro. Mas isso não vai acontecer justamente pelo acordo cumprido com o Toffoli, que agora amordaçou o COAF. Essas medidas de controle do COAF, as ações de censura à imprensa que foram impostas recentemente pelos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, mas sobretudo a lei agora aprovada de combate ao abuso de autoridade, todas essas ações em conjunto representam um verdadeiro enfraquecimento da democracia burguesa no Brasil. Como nós escrevemos no nosso último editorial, nós caminhamos para uma restrição da democracia burguesa, mas ela não é realizada pelo suposto fascismo do governo Bolsonaro, mas por toda a classe política associada. E tem como algum dos seus principais executores militantes petistas de primeira hora dos altos escalões do Estado. E a lógica perversa de tudo isso caminha de tal forma que só se realizará por meio da soltura de Lula e pela queda e prisão dos lavajateiros. Por isso, Bolsonaro está nas mãos do PT e juntos preparam um verdadeiro golpe contra a classe trabalhadora brasileira. Se você gostou desse vídeo, comente, critique, acompanhe nossas análises de conjuntura, acesse nosso site e assine o nosso canal.